Boa noite, meu povo lindo. Tudo tranquilo? Eu sou Fernando Santos, professor de língua portuguesa aqui na EJA, sétima etapa, ensino médio, canal Educação. Na aula de hoje, vamos tratar sobre o editorial. Olha só que maravilha, hein? Editorial. Vocês sabem o que é um editorial? Diga sim, diga não, mas diga alguma coisa. Estou aqui à espera da resposta de vocês. Um abraço aí para Hugo Napoleão, Nova Santo Antônio, Wanderson Paz, está por aí também. E aí, eu quero saber de vocês. Tranquilo? Janaína está por aí também, né? Janaína Silva. Nossa colega professora Camila Oliveira, diretamente do sul do estado do Piauí. Olha aí. Tranquilidade? Vamos lá? Queria a participação de vocês, hein? Eu quero que vocês conversem comigo, né, durante todo o horário, a fim de que nós possamos trabalhar o conteúdo com tranquilidade. Perfeito? Pode ser assim? Em Guaribas, pode ser assim? Hugo Napoleão, Nova Santo Antônio, Wanderson Paz. Estou aqui aguardando vocês me responderem. Bem, então vamos lá. Eu sou Fernando Santos, professor de análise linguística. Deixe-me habilitar aqui a caneta. Pronto. Olha só o editorial. Eu perguntei para vocês o que era um editorial. Estou aguardando ainda vocês me responderem. Já deixei aí, né, um slide mostrando para vocês o que é um editorial. Tá bom? Mas vamos lá devagarinho. O editorial, meus amados, nada mais é do que um texto de cunho jornalístico e opinativo. Agora calma, eu vou parar bem aí. Se ele é de cunho jornalístico e opinativo, eu posso dizer que ele pertence à tipologia argumentativa. É ou não é verdade? É, claro. Se você vai dar a sua opinião, se você vai dar o seu ponto de vista, né, você tem que persuadir o receptor. Você tem que convencer o receptor. Né? Tem que convencer o receptor. Você vai ter que apresentar um posicionamento crítico de determinado grupo, né? Seja lá empresa, jornal ou direção, sobre os principais assuntos do momento da publicação. O editorial possui uma linguagem formal e padronizada na norma culta, com argumentação impessoal. Impessoal. Tá? Impessoal. Bem, professor, eu poderia fazer um editorial com uma linguagem mais informal? Não. Existem alguns textos que nós somos obrigados a utilizar aquela linguagem padronizada, né? Aquilo que ficou pré-estabelecido, né, para o uso da língua portuguesa. Porque senão nós não vamos atingir, né, um público de maneira geral. Então é necessário que haja aí, né, uma linguagem mais voltada para aquilo que se chama de formal, para aquilo que se chama de padrão. É necessário trabalhar concordância, regência,
pontuação, grafia correta, né? Porque termina sendo um texto aí científico. Tudo bem? Pronto. Só voltando aí que o editorial é um texto de cunho jornalístico e opinativo. Está aqui, jornalístico e opinativo. Né? E ele serve para quê? Apresentar o posicionamento crítico de determinado grupo. Pode ser uma empresa, pode ser um jornal, pode ser a direção de uma empresa qualquer, sobre assuntos, né, diversos, né, no momento da publicação. Bem, qual seria a estrutura, né, do texto, do editorial? Bem, como se trata aí de um texto argumentativo, opinativo, você vai ter aquela mesma estrutura, né? Você vai ter a introdução, você vai ter o desenvolvimento e também vai ter a conclusão. Aquela coisa padrão, aquela coisa básica. Vamos lá. Por ser um texto argumentativo, os editoriais apresentam a estrutura básica dividida em 3 partes principais. Quais são elas? Introdução, né, que é a exposição do assunto que será tratado no decorrer da leitura, né? Então, exposição do assunto. Você vai expor aqui o assunto do qual você vai tratar. Depois, você vai para o desenvolvimento, né? Que é o momento em que a argumentação do escritor será a principal ferramenta. Como é que é, prof? Meu filho, ele não é opinativo, então você vai ter que usar da argumentação. Viu, Ruth? Você vai usar da argumentação. Beleza? Tranquilo, né, turma? Muito bem. E a conclusão? A conclusão, viu, doutora Ruth, é a finalização do texto, viu? Com a opinião do autor ou da equipe. Opinião. Legal, prof. Professor, é possível a gente observar algum exemplo de editorial? Daqui a pouco. Vamos lá. O editorial ele tem uma função sociocomunicativa, né? O editorial é um relevante gênero opinativo, já sabemos, que é um texto opinativo, né? Porque apresenta posicionamento sobre determinado assunto. E o editorial ele pode ser feito, pode ser projetado por editores ou até mesmo colunistas. Além de empreender a filosofia do jornal perante um dado acontecimento, ele também expõe uma opinião coletiva, tá? Uma opinião coletiva, ou seja, por todos os membros que compõem o jornal, né? Ou aquela parte da redação, né, do jornal. Perfeito? Por isso que ele tem uma função sociocomunicativa. Vamos ver aqui as características do editorial. Podemos ver as características do editorial. Vamos lá. Primeira característica, né, de um editorial. Presença de uma ideia a ser defendida por um conjunto de editores responsáveis pelas publicações. Ah, prof. Então, eu vou ter aqui uma ideia que vai ser defendida. Se ele é um texto opinativo, então você vai defender uma ideia, né? Você vai ter um posicionamento, né? E vai
fazer uso da defesa por meio de argumentos, né, desse posicionamento. O que mais que a gente pode observar em um editorial? Janaína Silva, Quai. Tereza Monteiro. Quem mais que está por aí? Hugo Napoleão. Nova Santo Antônio. Wanderson. E aí, turma? Esse povo não fala? Não. Estou aguardando a fala de todos vocês. Vamos lá. O que é que nós temos mais aqui? O editorial, ele é escrito na terceira pessoa do singular, tá bom? Onde o autor é implícito e impessoal. Tá? Na terceira pessoa do singular. E um autor, ele é implícito e também é impessoal. Terceira pessoa do singular. Ok. O que mais que nós vamos ter como característica de um editorial? Estou aguardando mais uma característica aí. Quero a participação de vocês. Além da presença de uma ideia a ser defendida, esse texto é escrito em terceira pessoa, né? O autor dele é implícito e é impessoal. O que mais? Ou seja, ele não se apresenta diretamente para você. Ele tem uma assinatura, né? Existe alguém que assina o editorial, né? E quem é que assina o editorial? Pode ser um só elemento? Pode ser só um elemento responsável. Mas também ele pode ser assinado pela instituição. Pela empresa, pode. Então, tanto pode ser assinado o editorial por um elemento, né? Apenas um indivíduo, ou então um indivíduo em nome da empresa. Seria, na realidade, a própria empresa assinando. Ao invés de você colocar o nome José da Silva Pereira, você coloca Jornal Fulano de Tal. Então, é a empresa que assina. Bem, o que mais que existe relativamente à característica de um editorial? Vamos lá. Você vai ter que apresentar dados, né, que vão sustentar o posicionamento. Isso aqui é muito importante, não é? Dados que sustentam o posicionamento. Bem como estatísticas e alusões históricas. Ora, quando você apresenta os dados que vão sustentar o posicionamento, né, você está utilizando elementos argumentativos a fim de que o seu texto, né, seja visto pelo receptor, né, como algo, né, que é defendido com propriedade. Com propriedade. Por isso que você vai ter que ter argumentos satisfatórios, né? E esses dados, eles são de suma importância para mostrar a veracidade dos argumentos. Dados estatísticos, quando você faz referência, faz alusão, né? Históricas, alusões históricas, que vão marcar exatamente, né, esse posicionamento, essa argumentação.
Porque, na realidade, o papel é fazer com que você se convença, né? É o poder do convencimento. Não possui um público alto diretamente, né? O público-alvo buscará a publicação para verificar se assemelha ou não aos seus ideais. Então, o editorial ele é colocado de maneira ampla e o leitor, né, não será um elemento específico, mas é aquele elemento que está ali frente à revista, frente ao jornal, né? Porque o elemento que vai ser alvo é o leitor. Bem, o editorial também, ele, além de informativo, ele também é argumentativo e enfático. Tem caráter informativo, tem caráter argumentativo e é colocado de forma enfática. Temos mais características aí para o editorial? Vamos lá. Apresenta argumentos que defendem a posição e podem conter refutações às opiniões contrárias. Todo argumento, né, termina tendo refutações, né, às opiniões que são contrárias. O que mais que a gente pode colocar relativamente ao editorial? Precisa de mais alguma informação? De mais uma característica? Você já está convencido de como produzir um editorial? Qual é o passo a passo? Você vai ter uma ideia, vai ter um assunto, vai criar argumentos, né, para o seu posicionamento. Você deverá ser impessoal. E aí? O que mais? Você vai defender uma ideia. Ok, vai defender uma ideia. O editorial é dividido em introdução, desenvolvimento, conclusão. Já vimos, né? Você pode botar um títulozinho aqui. Você sabe que você vai poder assinar o editorial ou a empresa vai poder, né, assinar também. Então vamos lá. O título. O que é o título? O título antecipa ao leitor o assunto sobre o qual será desenvolvido. Ah, professor, isso está parecendo aquela redação lá do Enem, né? Meu filho, se é um texto argumentativo, é claro que vai ter aquela mesma estrutura, né? Então, o título antecipa ao leitor o assunto sobre o qual será desenvolvido o editorial. Geralmente, comumente, o título é o objetivo, ele é objetivo e pontual. A Lava Jato e as eleições do Brasil. Olha aí. Poderia ser um título, né? Bem claro, bem direto. A Lava Jato e as eleições do Brasil. E com relação à localização do título, né? Ele deve ser centralizado no topo do texto. Professor, e aí o que a gente falaria sobre a Lava Jato e as eleições no Brasil? Bem, vai depender do seu posicionamento com relação à Lava Jato. Qual foi o posicionamento que você tomou, né? Teria alguma influência para o candidato A, B ou C? Né? Quem vai mandar aí é o seu posicionamento e os argumentos que você vai utilizar. Tá? Vamos andar mais um pouquinho. E a introdução? Vamos lá. Na introdução,
deve-se manter o foco nas ideias principais. Vou destacar aqui, ó. Foco nas ideias principais que serão desenvolvidas no editorial. Deve-se apresentar ao leitor, né, os principais temas. E aqui, claro, né, é nesse momento, né, que você vai motivar o leitor, né, a terminar de ler o seu texto. Porque se não chamar a atenção, ele vai começar a ler e vai deixar de lado. Tá? Então, você tem que procurar um título bastante chamativo, né? Você, na introdução, vai apresentar para o leitor, né, os principais temas a serem abordados. E você já deu a dica, que foi o título, né? E a partir desse título, o que é que você deverá apresentar no decorrer do seu texto, no decorrer do editorial, lá no desenvolvimento, para depois fazer o fechamento. E esse momento é de suma importância para manter o leitor ali, né, junto ao texto. O que mais? Desenvolvimento. Vamos fazer aqui a leitura. Essa é uma das partes mais importantes do texto, em que utilizamos a argumentação para apresentar ao leitor nosso ponto de vista sobre determinado assunto. Qualquer texto argumentativo, né? Qualquer texto argumentativo, qualquer um, né? Ele deve ter, né, os argumentos na defesa, né, do seu posicionamento. Estou falando isso desde a hora que eu comecei a aula. Então, a argumentação, né, ela é de suma importância, né, para você defender o seu ponto de vista sobre o assunto abordado. E aqui nós temos alguns pontos que são relevantes. Alguns pontos relevantes. Vamos lá. Primeiro ponto relevante. Deve-se pesquisar e realizar um levantamento sobre os principais dados relacionados com o assunto escolhido. Se você vai fazer a defesa, né, de um posicionamento X sobre um determinado assunto, é claro que você deve ter feito uma pesquisa, né, um levantamento, né, relativamente aos principais dados relacionados ao assunto abordado. Como é que você vai argumentar se você não conhece o assunto? Né? É praticamente impossível. Então, é necessário que você tenha lido algo sobre. É necessário que você tenha debatido algo sobre o assunto. É necessário que você tenha lido, né, algo sobre o assunto. Para você poder se posicionar. Você só pode tomar um posicionamento se você, de fato, conhece, né, aquilo que está sendo abordado. Se você não conhece, infelizmente, não tem como você tomar partido. Não tem como. Aqui eu tenho 2 candidatos, A e B. Né? Eu gosto do candidato A, sim, mas por quê? Cadê o argumento? Não.
E por que não é o B? E por que não é o C? O que mais? Deve-se aqui selecionar argumentos consistentes para sustentar o ponto de vista apresentado. Foi aquilo que eu acabei de falar. Se você não tem o conhecimento sobre o assunto, você não vai ter um argumento consistente. E nessas horas é necessário você lançar mão de dados, né, de informações feitas por especialistas no assunto, porque aí você vai demonstrar credibilidade para o leitor. Credibilidade. Isso é fundamental. Ah, professor, legal. Rapaz, fulano de tal é especialista nesse assunto. Pois cite fulano de tal na obra X de fulano de tal, na página tal, né? Fulano de tal relata sobre isso, afirma isso. Olha só aí. É o argumento de autoridade chamado. É autoridade no assunto. Isso faz com que o seu texto tenha credibilidade. O que mais? Escrever preferencialmente em terceira pessoa. Né? Esqueça a primeira pessoa, tá? De preferência, escreva na terceira pessoa. Afinal de contas, né, das três pessoas do discurso, aquela que é mais impessoal é a terceira. Tá? É a terceira. Então, deve-se escrever o editorial em terceira pessoa. Deixe de lado aí a primeira pessoa, tá? Observação. É raro, mas é possível também, né? Existem editoriais assinados por redatores em que eles utilizam a primeira pessoa, nós, tal, mas é mais raro. Geralmente se utiliza a terceira pessoa em um editorial. Apresentar opiniões, dados e exemplos sobre o que pretende abordar. Se você vai apresentar opiniões, dados e exemplos, você vai, né, estar utilizando aí argumentos que vão evidenciar uma credibilidade maior àquele posicionamento que você assumiu. No caso de editorial de revistas, escrever sobre os principais temas das seções. Porque lá numa revista você tem várias seções, né? Tem lá a seção de nutrição, saúde, bem-estar, belezas, dica de receita, esporte. Ah, professor, né? Então, os temas principais nessas sessões aí, não é? Claro. Vamos imaginar, por exemplo, aqui um texto na seção de esporte. Imagina aí, né? Uma revista que trata de esporte, um jornal que tem a seçãozinha lá de esporte. E você vai fazer um editorial sobre, por exemplo, os convocados da seleção brasileira. Né? Aí você tem que usar argumento, né, satisfatório, né? E claro, né, você depois vai ter que assinar, ou então o diretor da revista em nome da própria revista ou do jornal, né? Em prol
daquela defesa, daquele posicionamento que, né, todos assumiram. Perfeito? Se você acha que o técnico da seleção não escolheu os melhores atletas, se havia atleta ou se há atleta ali que não deveria ser convocado, e se há atleta aqui no Brasil que necessita ser convocado, né, pelo fato de estar jogando bem. Então, é o posicionamento que você vai ter que ter diante, né, do assunto abordado naquela sessão da revista ou do jornal. Fazer um apanhado geral, um resumo sobre o que o leitor encontrará ali, motivando-lhe a ler cada artigo. E na conclusão, exige-se um pouco mais de criatividade do emissor. Uma boa sugestão aqui, turma, é terminar o editorial com uma reflexão. E um dado interessante sobre o tema redigido. Quando você quando você termina o seu editorial com uma reflexão, aí você deixa, de certa forma, o leitor ali a se questionar e ele passa a ter, de certa forma, um posicionamento crítico também sobre o assunto abordado. A conclusão é fundamental para arrebatar as ideias que foram expostas. No caso do editorial de um jornal, o escritor pode propor uma nova solução. Ele também pode terminar de maneira criativa e instigando a reflexão de seus leitores. Ele pode, inclusive, colocar uma pergunta lá no final, né? O que deixaria a conclusão aberta. Na finalização de um editorial de revista, o editor convida o leitor a participar da leitura. Assim, ele pode terminar o editorial com alguma mensagem de carinho e ainda utilizar a expressão boa leitura, olha aí, para fechar. E aí, turma, nós vamos fazer o quê? Né? Só revisando aqui o editorial, estamos praticamente no final do horário, né? A parte da revisão é muito importante para nos certificarmos de que nosso texto ficou coerente e não apresenta desvios em relação ao registro padrão. Ou seja, depois que o nenenzinho faz o editorial, né? Depois que ele produz o texto, depois que ele toma um posicionamento sobre um determinado assunto abordado, né? Ele vai fazer uma revisão, porque ele vai ter que utilizar que linguagem? Ah, professor, vai utilizar a linguagem padronizada. Ou então vamos verificar se houve algum desvio da língua padrão. Vamos verificar se houve algum problema de concordância, de regência, de pontuação. E muito cuidado, viu? Porque o problema da pontuação pode influenciar no sentido do texto. E aí, se você tem desvio da pontuação, você pode ter um texto não coeso, um texto não coerente. Verifique também os operadores argumentativos empregados no seu texto. Verifique se você não foi contraditório. Porque o grande problema em qualquer produção textual
é a contradição. É a contradição. Tá? Bem, olha um detalhe aqui, turma. Se nós fizermos um editorial para uma revista que é muito lida por adolescentes, preste atenção. A linguagem pode ser mais descompromissada, criando uma aproximação com esse público. E assim, é muito importante conhecer os nossos leitores, né? A partir deles é que você vai, de certa forma, até escolher a linguagem que você vai apresentar. Mas quando se fala aí de apresentar uma linguagem de acordo com o seu público, né, se é adolescente, se é de uma idade mais avançada, isso não implica dizer que você vai utilizar a linguagem informal. Não é isso, né? Você vai ter escolha de palavras que sejam mais compatíveis com o público que você tem. Mas levando em conta a linguagem padrão. Tá? Bem, uma observação importante aí. Preste atenção. O editorial apresenta uma certa particularidade porque foge do gênero jornalístico da informação e abrange o espectro da posição, da opinião. Uma ideia é ler outros editoriais para se embasar e se familiarizar com estrutura e linguagem para melhor compreensão. E aqui eu coloquei um exemplo de editorial para a gente fechar a aula, tá? Vamos ver aqui. No papel, pode-se completar a vacinação neste ano. Fazê-lo exige enorme esforço. Fazer isso, né, esse ló aí, fazê-lo, fazer isso, né, exige enorme esforço. No papel, pode-se completar a vacinação neste ano. Bem, acossado pela queda da popularidade e pela erosão das chances de reeleição, o presidente Jair Bolsonaro, quem diria, escorou-se na vacinação para tentar estancar a derrocada, a julgar pelo discurso em cadeia de rádio e TV desta quarta, dia 2. Todos os brasileiros, presumem-se os adultos, que quiserem serão vacinados até o fim deste ano, prometeu o chefe de Estado. É o que lhe resta diante da terra arrasada deixada por seu governo em todos os setores da administração. A imunização, que estaria bem mais adiantada, não fosse a incúria do Planalto, salva vidas e impulsiona a retomada econômica, o que tende a beneficiar incumbentes. Por sua vez, o governo João Dória, do PSDB, outro pleiteante à presidência em 2022, divulgou calendário prevendo a vacinação de todos os paulistas acima de 18 anos de idade até o final de outubro. Embora as credenciais de Dória no campo da vacinação estejam bem mais lastreadas em fatos do que as de Bolsonaro, o cumprimento das promessas e expectativas emanadas dos dois governantes depende de esforços consideráveis, dados o ritmo e as perspectivas atuais do processo no Brasil. Vocês estão vendo aqui, né, o argumento utilizado, né, neste editorial. E o posicionamento que quem elabora o editorial tem.
O Ministério da Saúde projeta a disponibilização de mais de 560 milhões de 560 milhões de doses até o final deste ano, das quais 100 milhões já foram distribuídas aos estados pelo Programa Nacional de Imunização. Em tese, haveria, portanto, vacina bastante para aplicar 2 doses nos mais de 213 milhões de brasileiros de todas as idades. O principal problema tem sido as frustrações desse prospecto, sobretudo em razão das incertezas quanto aos carregamentos oriundos da China. A Fiocruz acaba de reduzir a menos da metade para 50 milhões a estimativa de produção completamente nacional de vacinas AstraZeneca neste ano. Portanto, se há algo, para fechar, né, a conclusão aí, portanto, se há algo que o presidente deveria dedicar 24 horas de seu dia, é a China e outros fornecedores que possam garantir e adiantar suprimentos. Os passeios de motocicleta, os insultos a quem lhe aponta as múltiplas falhas e as asneiras sinofóbicas deveriam dar lugar a uma imersão concentrada e obsessiva. Trabalhar um pouco até para variar. Aos demais atores envolvidos na mais importante campanha de vacinação da história, também deveria ser incutido o senso de urgência. Tempo perdido significa morte. Você percebe aí um posicionamento, né, altamente contrário ao chefe maior, né, do Estado no período, né, da reportagem, né, no período aí de junho de 2021, quanto na aquisição da vacina para combater o vírus, né, que levou muitas pessoas, muitos brasileiros, né, e que ainda hoje leva, né? Tá bom? Então isso aí é um exemplo de editorial, né, um posicionamento crítico, né, um posicionamento, né, em defesa, né, da aquisição de vacinas e, de certa forma, né, deixando alguém culpado por conta desta questão. Tá? Turma, eu vou ficar por aqui. Na próxima aula, a gente, né, faz questões envolvendo editorial. Fique com Deus e até a próxima. Fui.